Vamos fechar os olhos para que possamos, por alguns momentos, esquecer o mundo aí fora, com seus problemas, com suas dificuldades, seus obstáculos, todos eles importantes, fazem parte do nosso processo evolutivo, fazem parte dos nossos desafios. Mas por esses momentos, esses instantes que aqui estamos, vamos nos concentrar apenas na nossa relação com os espíritos amigos, conosco mesmo, no fundo da nossa alma, buscando a sintonia com o Cristo, por meio dos seus ensinamentos, essa doutrina maravilhosa, que nos acolhe, nos ensina, nos ilumina, nos estimula. E que nesses momentos possamos não só elevar o padrão vibratório, como também absorver os bons fluidos, absorver os ensinamentos, a convivência fraterna, fazer desses momentos os melhores momentos da nossa semana. E que eles possam se espraiar por todos os cantinhos, por todos os momentos da nossa convivência. Que assim seja. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe e que possamos todos nós recebermos tudo aquilo que viemos procurar. Há um bom tempo eu não vim aqui nessa casa abençoada, mas não tem como, ao entrar, não relembrarmos de Dona Terezinha de Miguel Sardano, idealizadora desse trabalho tão belíssimo, instituição Amélia Rodrigues. Recordo-me quando vim assistir palestras, quando era ali onde era o estacionamento, e chamava a minha atenção as palestras de São Miguel de Sardano pela coerência doutrinária e por tudo aquilo que eu aprendi. Tive a grande oportunidade de estudar com a Dona Terezinha, com o Sr. Miguel, a doutrina dos Espíritos, passar também pelo trabalho das reuniões mediúnicas, e foi nessa casa que eu iniciei os meus estudos da doutrina espírita. Lá se vão praticamente 30 anos. Então é com muita alegria que eu estou nesse momento aqui. Antes de subir aqui, conversando com o Edson Sardano, eu sou muito apegado com a minha mamãe, então eu estava comentando com ele, passando a mão no coração dele, e ele trouxe-me uma frase interessante. Há quantos anos estamos estudando a doutrina dos Espíritos, falando da doutrina dos Espíritos, e no momento do nosso testemunho, como nós iremos fazer? Se nós acreditamos na imortalidade da alma, se nós acreditamos na reencarnação, que Deus é justo e bom, certamente reencontraremos com os nossos entes queridos. Então fica aqui a minha homenagem. Amanhã completam-se 2 meses do retorno de Dona Terezinha Sardano ao mundo espiritual. E há 8 dias eu tive um sonho, certamente pensando aqui na creche Amélia Rodrigues, no tema que nós íamos trabalhar. Tive um sonho com a Dona Terezinha, não que seja mérito, também não sei exatamente dizer o como, mas era muito interessante que eu percorria a creche Amélia Rodrigues com ela, e ela comentando das crianças, e que jamais abandonaria, como uma boa mãe de coração, abandona seus filhos. Então fica aqui essas primeiras palavras de agradecimento a essa casa, Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, a instituição assistencial Amélia Rodrigues, da qual eu agradeço por tudo aquilo que eu aprendi e venho aprendendo. O tema que nós iremos refletir hoje, Allan Kardec e o mundo dos espíritos. A importância de Allan Kardec para nós outros vem nos trazer essa doutrina consoladora. Mas por que consoladora? Porque nos traz não a esperança, mas a convicção que a vida continua. Se partimos da premissa que Deus, da premissa maior, que Deus é justo e bom,
Como Deus, sendo nosso Criador, poderia criar-nos para vivermos alguns anos, conhecer pessoas queridas, amá-las, conviver com essas pessoas, e de repente a morte bate à nossa porta, leva um ente querido ou leva-nos, e ficamos a perguntar: valeu a pena ter vivido esses anos para agora sentirmos essa dor da saudade? Esse nosso ente querido, para onde ele foi? Será que de alguma forma a memória desse ser querido estará de alguma forma presente conosco? Eu sei que é um tema para nós refletirmos nessa manhã, que traz para nós uma certa angústia, mas procuraremos trazer aqui nas breves palavras sentimento de gratidão pela convivência daqueles que hoje nós caminhamos juntos. Então a importância de Allan Kardec, que não veio só nos trazer a continuidade da vida, da nossa vida, mas também mostrando nas suas obras, nas 23 obras, nós conhecemos as 5 obras. O Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857, todos nós sabemos aqui. Depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas nós temos também as revistas espíritas, que lá continha mais o pensamento de Allan Kardec. Não que nessas 5 obras não continha o pensamento de Allan Kardec, mas sabemos que Allan Kardec foi inspirado pelo Espírito de Verdade, sendo o Espírito de Verdade, para aqueles que estudam, o próprio Cristo, orientando Allan Kardec a retirar do Novo Testamento aquelas passagens necessárias para que nós outros, depois de mais de 2000 anos, pudéssemos recordar, não só do seu nascimento, mas principalmente dos 3 anos do seu ministério. Então, Allan Kardec, que nasceu a 3 de outubro de 1804, na França, traz para nós essa certeza de que a vida continua. Como nós comemoraremos agora mais um aniversário, dia 4 agora de outubro, então a nossa homenagem a Allan Kardec por tudo que ele trouxe para todos nós. E uma maior homenagem que nós poderemos fazer a Allan Kardec é comentar sobre as suas obras. Antes de nós entrarmos propriamente no tema, o mundo espírita ou dos espíritos, é necessário nós entendermos que o Livro dos Espíritos, como aqueles estudiosos, a maioria já sabe, está dividido em 4 partes. A primeira parte trata das causas primárias: Deus, os elementos gerais do universo, a criação e o princípio vital. Sendo Deus, como nós já sabemos, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Dentro dos elementos gerais do universo, nós temos o elemento espiritual e o elemento material. O elemento espiritual agindo sobre o elemento material, nós teremos o fluido cósmico universal, que dá origem a tudo o que nós vemos com os nossos olhos do corpo físico, e o que os nossos sentidos ainda não conseguem captar, mas aqueles que vivem no mundo espiritual conseguem captar. A origem das galáxias, dos sistemas solares, dos orbes terrestres, orbe terrestre no nosso caso, e dos outros planetas. E é importante que Allan Kardec, na questão 27, vai trazer sobre a trindade universal: Deus, o Espírito e a matéria. Vai dizer na questão 23 do Livro dos Espíritos que nós temos o princípio inteligente da criação. E na questão 76, os seres inteligentes da criação, que somos nós. Vai dizer na questão 585 sobre os 3 reinos: o reino mineral, a água, as pedras, o reino vegetal, as plantas, o reino animal e nós, o reino hominal. Alguns debatem se nós já fomos um cachorro, um gato, enfim, numa outra experiência. Allan Kardec não fecha essa questão, mas diz na questão 540, no último parágrafo, que tudo se encadeia, ou tudo evolui na humanidade. Por que nós estamos dizendo isso? Porque é interessante nós entendermos a nossa origem divina. Então Deus, sendo a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, não nos criou para o sofrimento.
nos criou para que sejamos criaturas felizes dentro do possível. Se nós praticarmos as leis divinas, Kardec registra na questão 621, que está escrita em nossa consciência, mas quando somos criados simples e ignorantes, na questão 115, mas que o nosso grande objetivo é nos tornarmos espíritos puros, a exemplo de Jesus que veio ter conosco, que não tinha nenhuma influência da matéria sobre o corpo físico, e nós outros temos sim a predominância da matéria sobre o espírito. Portanto, somos espíritos da terceira ordem na escala espírita. E Jesus, espírito da primeira ordem da escala espíritas. E todos nós, sem exceção, nos tornaremos espíritos puros. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai dizer sobre o objetivo da encarnação. Então, todos nós, segundo a doutrina dos Espíritos, temos dois objetivos principais. Primeiro, que essa nossa encarnação tem como objetivo que nós passemos pelas expiações e também pelas nossas provas. E depois vai dizer da nossa grande missão, que é assumirmos, frente à criação divina, o nosso papel. Então, um dia, não sabemos quando, tornaremos também governador planetário de algum planeta desse universo grande. Então, todos nós, sem exceção, a exemplo de Cristo, seremos responsáveis por um planeta. Se assim não fosse, Deus não seria justo e bom. Porque Jesus não foi criado um anjo perfeito. Passou por todo o processo evolutivo do qual nós estamos passando. Não sabemos quando, não sabemos aonde, só temos a informação que ele, quando veio ter conosco, já era um espírito puro. Então, quando nós estamos lendo as narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João no Novo Testamento, é importante que tenhamos essa consciência que Jesus, um espírito puro. Não faz sentido Jesus passar frente a uma figueira com os seus apóstolos e maldiçoar uma figueira. Não faz parte da denominação de um espírito puro. Não faz sentido Jesus entrar no templo de Jerusalém e derrubar mesas, brigar com as pessoas, não faz sentido. Dá para nós imaginarmos, adentrarmos nessa casa e acompanharmos o São Miguel de Jesus Sardano derrubando cadeira, chutando as pessoas. Se o São Miguel de Jesus Sardano não é capaz de fazer algo assim, porque quem tem um contato com ele mais próximo sabe da doçura dele, o que dirá um espírito puro? Jesus sendo levado ao deserto, próximo da região de Jerusalém, e ser tentado por Satanás. Também não faz sentido. Allan Kardec pega essa passagem e traz para nós o conhecimento na Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, como uma parábola, um ensino moral, que nós deveremos resistir às nossas tentações. Na questão 702, Allan Kardec vai perguntar qual é o objetivo da tentação. É estimular para que todos nós alcancemos o grande objetivo da humanidade, de nos tornarmos espíritos puros. O professor Cosme Massi, que esteve aqui nessa casa, ele dá um exemplo para que, se por acaso nós estivermos em dúvida, se nós somos espíritos da primeira ordem, acredito que ninguém aqui, só temos aí referência sobre Jesus, da segunda ordem, talvez, ou da terceira ordem, basta nós respondermos mentalmente a seguinte questão. Se nós respondermos sim, somos espíritos da terceira ordem. Em algum momento, em algum instante da nossa trajetória, dessa nossa vivência espiritual, alguma vez, mesmo que seja rapidamente, nós sentimos ciúmes, raiva, inveja, mágoa, tristeza? Se a resposta for sim, somos espíritos da terceira ordem. Se nós não tivermos a influência da matéria, tivermos só as boas paixões dos espíritos superiores da segunda ordem, nós não teremos esses sentimentos. A doutrina dos espíritos vai nos ensinar também que todos nós temos um espírito protetor da segunda ordem, que está à nossa disposição todos os momentos, todas as horas, todos os dias, 7 dias da semana, 30 ou 31 dias ou 28 dias do mês, o ano inteiro, enfim. Esse espírito protetor, ou anjo de guarda, conhece-nos antes dessa experiência física. Sabe da nossa programação reencarnatória. E a todo instante que nós pedimos ajuda,
Ele nos inspirará para o caminho correto do qual nós deveremos seguir. Deveremos casar ou comprar uma bicicleta? Quando fazemos essa reflexão, provavelmente possa vir no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, uma promoção de alguma casa aí que esteja vendendo uma bicicleta. Talvez não é o momento de casar. Ou, se for para nós casarmos, não podemos esquecer que nós escolhemos o nosso parceiro ou a nossa parceira, mas temos o livre-arbítrio. Naquele momento de nós decidirmos de casar ou não, seguimos ou não o caminho junto com esse ser que nós hoje chamamos de esposo ou esposa. Vamos então fazer o seguinte exercício no mundo espiritual. Todos nós, um dia, no mundo espiritual, tivemos acesso a todas as nossas experiências reencarnatórias. Dentro de nós há uma legião de seres que tiveram experiências em outros países, em outros impérios, em situações, talvez não, provavelmente, onde a riqueza estava presente, a miséria, vários sentimentos presentes. Então, dentro de nós, há uma legião de experiências das quais nós passamos. Ao termos acesso a todas essas informações de existências pretéritas, nós escolhemos o gênero das provas das quais nós iremos passar. Nós escolhemos o país, a cidade, o nosso nome, a nossa profissão. Porque uma criança com 10 ou 12 anos já diz para o pai e para a mãe: gostaria de ser um médico, um enfermeiro, trabalhar na cozinha, porque ele traz no fórum íntimo, na sua alma, as escolhas que foram realizadas no mundo espiritual. E esse nosso anjo de guarda, esse espírito protetor, sabe dessa nossa programação. Não poucas vezes, quando vamos dormir à noite e fazemos uma prece, não sabendo quais os passos que nós deveríamos dar, ou determinada escolha que nós deveríamos fazer, oremos. Peçamos a Deus, aos bons espíritos, que nos instruem ou nos inspire para o bom caminho. E ao acordar de manhã, provavelmente, já teremos a resposta. Ou se não, durante o dia, conversando com o pai, com a mãe, com o irmão, com o amigo, vem um insight e nós temos a resposta da qual nós precisávamos. Então, todos nós temos um espírito protetor. O Livro dos Espíritos, a partir da questão 489, Allan Kardec vai falar sobre isso. Então, por que nós não usamos mais esse instrumento que a divindade nos oferece? Mesmo aqui nesse momento. Se nós pedimos ao nosso anjo de guarda que ajude-nos ao que fazer ao retornar em casa, para nossas casas, aquelas dúvidas, aqueles problemas que nós estamos passando, deveremos ligar para aquela pessoa, pedir perdão, não devo fazer isso, devo mudar de emprego, não devo mudar de emprego, será que vale a pena continuar nesse relacionamento? Vamos pedir para os benfeitores espirituais que nos inspire para qual é o caminho, qual a melhor escolha que nós deveremos fazer, e certamente eles nos inspirará. Quem quiser saber mais sobre isso, a partir da questão 522 do Livro dos Espíritos, que tem como título Pressentimentos, Allan Kardec vai dizer que antes de nós reencarnarmos, nós recebemos o nosso fórum íntimo, as principais etapas pelas quais nós iremos passar. E quando essas passagens têm um caráter marcante, vem como um insight, uma intuição, um déjà vu. Não tem a palavra déjà vu na codificação, mas é aquele momento que nós passamos por determinado local ou conversamos com uma determinada pessoa e temos a impressão e a sensação que já estivemos naquele local. Ou já conversamos com essa pessoa, ela não é uma pessoa estranha para nós. Ou quando conversamos com uma pessoa e falamos: o meu santo não bateu com essa pessoa. Não tem nada a ver com o santo, tem a ver com afinidade. E o fato de eu não ter afinidade com uma determinada pessoa não significa que aquela pessoa seja uma pessoa ruim. Eu só não tenho afinidade. Então nós recebemos o nosso fórum íntimo, essas principais etapas. Mas Allan Kardec continua na questão 523 dizendo: mas é muito vago, uma impressão, uma intuição. Não teria algo mais preciso? O que nós deveremos fazer? E aí Allan Kardec registra a orientação dos benfeitores espirituais. Quando estiveres em dúvida, ore a Deus, peça ajuda, e Ele enviará um dos seus mensageiros, um de nós,
Mas Allan Kardec continua, mesmo assim não tem algo mais preciso, e quando nós não conseguimos compreender? Vai dizer que os espíritos nos inspiram para que adentramos em determinado local, passemos por determinada região ou conversemos com uma determinada pessoa. Porque aquela pessoa pode ser o intermediário que trará para nós a informação que nós precisamos. Quantas vezes estamos na fila do banco ou no supermercado, de repente conversamos com uma pessoa e aquela conversa flui, e fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, e ajuda-nos tanto. Nosso espírito protetor certamente está inspirando aquela pessoa para que nos ajude. Faz sentido isso? Se faz sentido, por que nós não usamos isso? Allan Kardec na pergunta, mas os espíritos só nos ajudam nas questões morais? A resposta, em tudo. Tem uma experiência de repente estarem numa estrada dirigindo, aqueles que têm automóvel, e esteja perdido. Peça para o seu anjo da guarda que te inspire, ajude a encontrar o caminho. Parece incrível, mas é verdade. A gente entra numa rua, de repente nós estamos no endereço que nós precisávamos. Temos dificuldades em saber se deveremos estudar ou não numa determinada faculdade, de repente vem, é claro que tem o algoritmo, né, que vê os nossos interesses nas redes sociais, mas de repente vem uma informação que atende às nossas necessidades. Então os espíritos, aqueles que tiveram as suas experiências físicas, que antecederam-nos na vida espiritual, não estamos a sós nesse orbe terrestre. Vivemos, como diz Allan Kardec, nos acotovelar com os espíritos. Mas onde fica os espíritos? Aonde fica esse mundo espiritual? Claro que as nossas referências aqui é referente às obras de Allan Kardec. É possível que na literatura espírita nós encontraremos outras informações. Estamos falando das obras fundamentais de Allan Kardec. Os espíritos estão ao nosso lado. Aonde fica a colônia espiritual Creche Amélia Rodrigues? Aqui, numa dimensão diferente da qual nós não conseguimos acessar com os nossos olhos físicos. Se permitido, a dona Terezinha está aqui nos acompanhando. Rafael Neves, querido amigo e professor, que já retornou para o mundo espiritual, está aqui nos acompanhando. Os nossos entes queridos, por que não? Estão aqui no nosso lado, nos acompanhando, nos inspirando. É só nós pensarmos e entramos em contato com eles. E se permitido, eles estarão aqui conosco. Se por acaso, durante a nossa fala, e não por ser a nossa fala, sentir uma emoção, um arrepio, pode ser sim, o nosso ente querido, através dos fluidos do perispírito, trazendo o abraço querido, o abraço saudoso, dizendo, estou aqui, não abandonei. Então a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, não vem só falar do mundo dos espíritos, mas dar a certeza que a vida continua e os espíritos nos assistem. Aqueles que têm a mediunidade patente, poderá ver os espíritos caminhando por aqui. Os espíritos que têm liberdade de ir aonde eles quiserem, também vêm aqui para orientar os trabalhos, inspirar aos trabalhos e depois retornam para as suas atividades, não para dormir. Porque os espíritos não têm os órgãos físicos dos quais nós temos. Dentro da doutrina dos espíritos, nós vamos entender isso. Não colocar no perispírito órgãos que não tem no perispírito. Nós temos os órgãos, no caso aqui, a parte ocular, para que nós possamos identificar a matéria, através da luz. Os espíritos não precisam de um olho físico. Eles vêm por todo o perispírito. Na questão 254, Allan Kardec vai dizer isso. Os espíritos não têm a fadiga, não precisam dormir, eles não precisam se alimentar, nós sim precisamos do alimento, os espíritos não. Vai dizer que o pensamento é atributo do espírito, não do corpo e nem do perispírito. Estamos falando de doutrina espírita. E por que isso é importante? Allan Kardec vai apresentar na segunda parte do Livro dos Espíritos as 6 situações possíveis do espírito. Ou o espírito está na vida espiritual no mundo dos espíritos, ou está no mundo físico, ou está em processo de reencarnação ou de desencarnação,
ou está no mundo físico e na emancipação da alma tem contato com o mundo espiritual, é provável que alguns participantes aqui já estejam quase nessa emancipação da alma. Ele quase cochilo, essa é uma emancipação da alma. Ou o espírito, no mundo espiritual, tem a intervenção no mundo físico, o exemplo do nosso anjo de guarda. Então, a todo instante, nós temos contato com o mundo dos espíritos, a vida espiritual. Qual foi o grande objetivo de Jesus quando veio ter conosco? Trazer-nos o Evangelho, as boas notícias sobre o reino de Deus. Mas o que será esse reino de Deus? No finalzinho da sua trajetória física, Jesus é levado a Pilatos, no templo de Jerusalém, na Torre Antônia, e Pilatos pergunta a Jesus: tu és rei? E Jesus responde: você que diz. O meu reino não é deste mundo, registra o evangelista João. Se o reino de Jesus não é deste mundo, de que mundo será o reino de Deus? Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontraremos no finalzinho as preces. E tem uma passagem muito interessante que, para eu não perder aqui o teor de toda essa passagem, o capítulo 27, onde Allan Kardec vai analisar o Pai Nosso e vai dizer sobre a oração dominical. Nessa oração dominical, quando nós sabemos e fazemos a oração Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, venha a nós o vosso reino. Se nós não conseguimos viver o reino de Deus aqui no orbe terrestre, Jesus veio ter conosco para nos trazer as leis divinas. As leis, do momento que praticarmos as leis divinas, que estão escritas em nossa consciência, nós desenvolveremos virtudes. Desenvolvendo as virtudes, nós poderemos trabalhar no reino de Deus. E quando Jesus diz que o meu reino não é desse mundo, ele está dizendo que não é desse mundo de injustiça, aonde os romanos, através da espada sangrenta, dominavam os outros povos. Dos fariseus, que se diziam os enviados de Deus, os representantes de Deus aqui na terra, se preocupavam com as vestes físicas, mas não se preocuparam moralmente em condenar um inocente. Levaram Jesus para Pilatos para ser crucificado. Então, como pode nós termos as aparências de pessoas boas, mas trazendo à nossa alma sentimentos não muito positivos, no caso dos espíritos da terceira ordem? Então, onde fica o reino de Deus? Mateus, no capítulo 13, ele vai trazer 7 parábolas dizendo sobre o reino de Deus e sua justiça. Começa com a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. As primeiras sementes caíram pelo caminho. Logo vieram as aves do céu e comeram essas sementes. A segunda parte das sementes caíram entre os pedregulhos. Como não tinha raiz, dava para criar suas raízes, logo veio o sol e queimou essa segunda parte das sementes. A terceira parte das sementes caíram entre os espinheiros. Logo cresceram os espinheiros e sufocaram essas sementes. E a quarta e última parte das sementes caíram em terra fértil. Qual desses terrenos nós somos? Ouvimos a palavra de Jesus, mas deixamos ela pelo caminho. Ouvimos a mensagem de Jesus, ficamos felizes, mas logo vêm as necessidades físicas de trabalho, enfim, e esquecemos da mensagem do Cristo. Ou entre os espinheiros. Temos fé em Deus, temos fé na vida, acreditamos que a vida continua, até que venha a morte bater a nossa porta e nós perguntamos: mas por que comigo, Senhor? Tão jovem, por que sofreu tanto? Ou nós já recebemos em nosso terreno a semente do reino de Deus e ela está germinando. Mas qual é a semente que está germinando em nossos corações? Jesus vai trazer a palavra do joio e do trigo, que eles,
ao nascerem, nós não sabemos se é joio ou se é trigo, só quando estão florindo que nós vamos perceber se é joio ou se é trigo. Quais as sementes que nós estamos lançando junto àqueles que convivem conosco? A boa semente, o trigo ou o joio? Às vezes nós achamos que estamos lançando o trigo junto àqueles que convivem conosco ou no trabalho. Mas será que nós estamos lançando? Por isso o cuidado daquilo que nós estamos dizendo. Hoje está na moda o fake news. Essa informação que eu estou levando à frente é verdadeira? Foi realmente Allan Kardec que trouxe isso? Foi Divaldo? Foi Chico? Quem trouxe essa mensagem? Porque de repente a gente pega uma informação e vai dizer, tal pessoa disse isso, mesmo no trabalho. Tal pessoa disse que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas será que essa pessoa disse isso mesmo? Renan Descartes vai trazer a dúvida metódica, o filósofo francês e matemático. Eu tenho certeza dessa informação da qual eu estou compartilhando? Então é importante que nós verifiquemos que tipo de terreno nós somos e quais as informações que nós estamos levando à frente. Então o reino de Deus é esse reino de bondade, é o reino de paz, aonde a harmonia se estabelece. Na penúltima questão do Livro dos Espíritos, a 1018 para algumas edições, ou a 1019 para outros, Allan Kardec vai dizer e vai perguntar como que nós poderemos entender sobre o reino de Deus. O que é de fato o reino de Deus? E aqui está a resposta. Em que sentido se devem entender as palavras de Cristo? O meu reino não é deste mundo. O Cristo respondeu em sentido figurado. Queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em todos os lugares em que domine o amor do bem. Mas os homens ávidos das coisas deste mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. Então os fariseus da época de Jesus, eles estavam preocupados com as coisas materiais. E Jesus veio dizer, o meu mundo, o meu reino não é deste mundo. Mas para que nós possamos alcançar esse reino de Deus, é fundamental que apliquemos as leis divinas que estão escritas em nossas consciências para que desenvolvamos as virtudes. E o que seriam essas virtudes? Do capítulo 7 ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec registra as bem-aventuranças de Jesus. Quando Jesus vai falar ou vai cantar o Sermão da Montanha, vai registrar que Jesus sobe ao monte, em sua volta ficam os apóstolos, e ele, abrindo a sua boca, começa a ensinar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. No capítulo 7, Allan Kardec vai falar sobre as pessoas humildes, que é uma das últimas virtudes que nós iremos alcançar. A outra virtude é da caridade. Também tem do perdão, benevolência, indulgência, obediência. Se tivermos a curiosidade de pegar do capítulo 7 até o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec registra 37 virtudes. Talvez nós conheçamos 7 ou 8. 19 vícios. O que são essas virtudes? O que são esses vícios? O Aristóteles, o grande filósofo da Grécia Antiga, ele vai trazer o conceito de virtudes. Virtude é a justa medida, o justo meio. Coragem é uma virtude. Se tivermos coragem, entre aspas, demais, cairemos no vício, a temeridade. Lembremos da época da Covid que todos nós passamos. Quantos não saíram na rua? Eu não vou pegar a Covid, Deus está comigo, eu tenho a proteção dos espíritos. É a temeridade. Nada vai acontecer comigo. Então a coragem, quando ela ultrapassa o limite do necessário, da justa medida, se torna um vício, a temeridade. Abaixo, a covardia. É observarmos uma criança sendo espancada, um animal sendo maltratado, e nós lavarmos simplesmente as mãos, como fez Pilatos junto a Jesus. Então, a justa medida. Então, deveremos desenvolver essas virtudes. E como nós faremos isso? Conhecendo as leis divinas, que Allan Kardec, talvez a lei mais importante da terceira parte do Livro dos Espíritos, que tem a lei da justiça, amor e caridade. Justiça a cada um segundo as suas obras. O amor, Kardec registra no capítulo 11, que nós poderemos, ao estudar o Evangelho de Jesus, entender o que é o amor. E a caridade.
benevolência para com todos, indulgências e perdão das ofensas. Então, se nós aplicarmos essas leis dentro do nosso dia a dia, desenvolveremos virtudes. O conceito disso é senso moral. Eu conheço as leis, fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco, ou amar o próximo como a si mesmo. A partir do momento que eu aplico essas leis no meu dia a dia, eu desenvolvo virtudes. Desenvolvendo virtudes, nós sairemos da terceira ordem da escala espírita e adentraremos para a segunda ordem da escala espírita, aonde a predominância do espírito sobre a matéria. Não teremos as más paixões que nós temos hoje, e sim as boas paixões. As más paixões, elas determinam o instinto de conservação, quando ultrapassa o limite do necessário. Precisamos comer? Sim. Mas de que valerá? Teremos comida, alimentos de sobra em nossa residência e as pessoas passando fome. Lembremos ainda da época da pandemia. Quantas pessoas iam no mercado ou até na farmácia, quando sabia que alguma pessoa estava com Covid, comprava e levava para aquela pessoa. Esta casa, quando oferece leite, ou pode oferecer cesta básica, ou alimenta as crianças. Então, quando eu estou aplicando as leis divinas no meu dia a dia, na convivência, eu estou desenvolvendo virtudes. É isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 7 ao capítulo 10. É claro que se torna cansativo tantas informações, mas se nós quisermos, de fato, fazer com que essa existência valha a pena, como fez Dona Teresinha de Jesus Sardano, fazendo da sua existência um testemunho em favor ao próximo, de amar o próximo como a si mesmo, deveremos refletir o que nós estamos fazendo aqui. Será que somos bons filhos? Retribuímos aos nossos pais tudo aquilo que nós recebemos deles? Será que somos bons companheiros em nosso trabalho? Será que somos aquelas pessoas que quando partimos para o mundo espiritual, alguém ia dizer, nossa, mas como essa pessoa ajudou isso, ajudou aquilo, fez isso, fez aquilo? Qual será a palavra que as pessoas, os entes queridos que compartilharam a existência conosco, falará sobre nós? Foi um bom homem, foi uma boa mulher, ou foi tarde. O que nos esperará quando despertarmos no mundo espiritual? Será que Jesus, Chico, Dona Teresinha, Rafael Neves, quem estará esperando-nos no mundo espiritual? Dependerá do estado moral da nossa alma, a cada um segundo as suas obras. Hitler não recebeu, não foi no mundo espiritual, não encontrou o mundo espiritual, o mesmo que Jesus encontrou. A cada um segundo as suas obras. Reflitamos ao sair daqui. Será que a minha vida está valendo a pena? Será que eu estou colocando os ensinamentos de Jesus no meu dia a dia? Será que quando eu chegar em casa as pessoas dirão, que bom que você veio, olha quem está chegando aí. Como será que as pessoas irão nos receber? E nosso trabalho amanhã, bom dia, lá vem esse cara, lá vem essa pessoa. Então as pessoas demonstrarão qual é o sentimento que nós despertamos em cada uma delas. Quando Jesus passava pela Galileia, aqueles que eram receptivos às mensagens do Cristo, o recebia com alegria, porque Jesus trazia as boas novas do reino de Deus. Então fica aqui registrado a nossa homenagem a Allan Kardec, por ter nos trazido essa obra tão importante, que vai descortinar o mundo dos espíritos. Agradecer a Dona Teresinha de Miguel de Jesus Sardano, por dar-nos o testemunho do que realmente é o amor ao nosso próximo. A esta casa bendita que nos recebe sempre que nós precisamos. E ao refletirmos mais uma vez, agradeçamos a Deus dizendo, o Senhor é o nosso pastor, Ele jamais nos faltará. Deitar-nos faz, Senhor, em verdes pastos, guie-nos por águas tranquilas, refrigere a nossa alma. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. Prepara, Senhor, uma mesa frente aos nossos supostos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice de amor transbordará. Certamente
que a misericórdia e a bondade de Jesus seguirá em todos os nossos dias e poderemos habitar na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o nosso bom pastor. Que assim seja. Fácil. Ainda com os nossos pensamentos voltados ao Cristo de Deus, obrigado, Senhor, por ser o nosso bom pastor. Nós, ainda que somos as ovelhas esgarradas do reino do Pai, ajude-nos, Senhor, a verificarmos se realmente estamos fazendo valer a pena essa existência. Agradecemos aos nossos pais por ter nos aceitado como seus filhos. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Obrigado aos nossos irmãos. Obrigado a todos aqueles que estendem as suas mãos nos momentos difíceis da nossa travessia nessa jornada física. Peçamos ao nosso anjo da guarda, inspire-nos ao bom caminho. Ajude-nos a fazer valer essa existência e para que possamos cumprir na maioria tudo aquilo que nós nos comprometemos no mundo espiritual. E por fim, Senhor, elevemos aos nossos pensamentos a todos aqueles que retornaram ao mundo espiritual. E a nossa homenagem querida, a nossa saudosa Dona Teresinha de Jesus Sardano, que aonde estiver, ou se estiver aqui, receba os nossos sentimentos de gratidão, e esses mesmos sentimentos de gratidão possamos transmitir para que todos os nossos entes queridos, estejam eles aqui, próximos de nós, ou no mundo espiritual, a nossa gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações. E livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.